Graça e paz, irmãos. Vamos continuar então a leitura do livro Fogo Estranho de John MacArthur. Uma nova abordagem do novo pensamento? Na mesma época em que Charles Parham conduzia seus alunos a buscar as línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, outro ministro americano estava incentivando seus seguidores a usar a confissão positiva para falar de seus desejos existentes. O que eu confesso, eu possuo. Esse slogan, que foi popularizado pelos pregadores da Palavra da Fé posteriormente, foi cunhado pela primeira vez por Essex William Kenyon, um educador e pastor da Igreja Batista Livre, que viveu de 1867 a 1948. Embora criado em uma família metodista, Kenyon tornou-se batista por influência do popular evangelista A. J. Gordon. Mas Kenyon também foi exposto aos cultos metafísicos do século XIX e permitiu que esses erros manchassem sua teologia. Em 1892, ele participou do Emerson College of Oratory, Universidade Emerson de Oratória em Boston, no qual se especializou na formação de palestrantes para os cultos de ciências metafísicas, em especial o Novo Pensamento Metafísico. O Novo Pensamento teve origem na geração anterior, por meio dos ensinamentos de Phineas P. Quimby, um filósofo da Nova Inglaterra, hipnotizador e curandeiro, que ensinou que as realidades físicas poderiam ser manipuladas e controladas através de meios mentais e espirituais. Os ensinamentos do Novo Pensamento enfatizavam que uma inteligência superior ou força divina estava presente em toda parte, que os seres humanos possuíam uma natureza divina, que eles poderiam usar suas mentes para alterar a realidade física e que, ao pensar corretamente, poderiam libertar-se da doença e da pobreza. As ideias de Quimby foram popularizadas por seus seguidores, incluindo Mary Baker Eddy, que incorporou os ensinamentos do Novo Pensamento nos cultos da ciência cristã. Depois de deixar o Emerson College, Kenyon pastoreou várias igrejas batistas. Em 1898, ele deu início ao Bethel Bible Institute, em Spencer, Massachusetts. Atuou como presidente do Instituto até 1923, quando renunciou em meio a um turbilhão de controvérsias que nunca se tornaram públicas. Ao deixar Massachusetts, ele foi para o oeste, estabelecendo-se por vários anos no sul da Califórnia, antes de se mudar para Seattle, Washington, no início de 1930. Lá, ele fundou a Igreja Batista Nova Aliança, estabelecendo o Instituto Bíblico Seattle e transmitindo seus ensinamentos através do programa de rádio Kenyon's Church of the Air. Ele não era um pentecostal, mas em seus últimos anos ele visitou reuniões pentecostais e foi convidado para falar no famoso Angelus Temple de Aimee Semple McPherson, em Los Angeles. Apesar de ter morrido logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos proeminentes reavivalistas da cura dos anos do pós-guerra foram claramente influenciados por ele e citaram seu trabalho. Trace a linhagem doutrinária de qualquer professor da Palavra da Fé e você encontrará uma linha que remonta a E.W. Kenyon. Os ensinamentos de Kenyon eram seriamente anormais em vários níveis. Em sua pregação e ensino, ele misturou elementos fundamentais da filosofia do Novo Pensamento com a teologia cristã, afirmando que as pessoas podem mudar suas condições físicas simplesmente fazendo uma confissão positiva da Palavra de Deus. Por exemplo, para serem curados, os cristãos apenas precisam declarar que já estão curados. Como Kenyon explicou, a confissão sempre inicia a cura. Não preste atenção nos sintomas, preste atenção na palavra e tenha certeza de que sua confissão é arrojada e vigorosa. Não dê ouvidos a pessoas, é Deus falando. Você está curado. A palavra diz que você está. Não dê ouvidos aos sentidos, dê a palavra ao seu devido lugar. Somente aqueles que fazem uma confissão positiva podem esperar resultados positivos. Por outro lado, aqueles que pronunciam palavras de pessimismo estão condenados ao fracasso. Citando Kenyon novamente, você raramente superará suas palavras.
Se você fala de doença, entrará nesse estado da sua conversa. Se você fala de fraqueza, é o fracasso que irá representá-lo. Se você continua dizendo eu não posso conseguir trabalho ou eu não posso fazer isso, suas palavras refletem no seu corpo. Por que isso? Porque você é um ser espiritual. Você não é um ser físico. Basicamente, você é um espírito, e um espírito registra as palavras apenas como um pedaço de papel que absorve a tinta que recebe. Ao enfatizar o poder criativo das palavras e a noção de que a doença é espiritual, não física, Kenyon forneceu a premissa básica para a teologia da palavra da fé. Os ensinamentos de Kenyon também construíram as bases para a ênfase da palavra da fé sobre a prosperidade material. Para ele, o Evangelho não só oferece esperança de um futuro galardão nos céus, mas também promete bênçãos materiais na terra, aqui e agora. Ele escreveu: o valor do cristianismo é o que ganhamos com ele. Somos cristãos por aquilo que podemos obter nesta vida, e nós reivindicamos a esperança de um mundo vindouro. Também exigimos que o Deus a quem servimos e adoramos deva ouvir as nossas petições, proteger-nos do perigo, consolar-nos da tristeza. Segundo Kenyon, Deus nunca planejou que devêssemos viver na pobreza física, mental ou espiritual. Ele fez Israel galgar financeiramente o topo das nações. Quando entramos em parceria com ele, aprendemos a sua maneira de fazer negócios. Não pode haver falhas. Ele lhe dará a capacidade de tornar sua vida um sucesso. Se tais declarações parecem assustadoramente semelhantes às asneiras modernas emitidas por pregadores da prosperidade e principais televangelistas, não poderia ser diferente. Eles conseguiram seu material a partir de Kenyon. Suas novas ideias logo se infiltraram no movimento carismático, onde nasceu o movimento Palavra da Fé. Como Dennis Hollinger observa, vários pentecostais renovados com ministérios de cura das décadas de 1940 e 1950 haviam lido as obras de Kenyon e às vezes o citaram. Os que curam pela fé, como William Branham e Oral Roberts, estabeleceram uma base sobre a qual o evangelho da prosperidade pode ser recebido nos círculos carismáticos. Mas foi Kenneth Hagin, conhecido como o pai do movimento da Palavra da Fé, que popularizou o trabalho de Kenyon, até mesmo plagiando grande parte dos escritos de Kenyon em seus próprios livros. Depois disso, os pregadores da prosperidade, de Kenneth Copeland a Benny Hinn e Creflo Dollar, foram todos influenciados por Hagin. E como vimos no capítulo anterior, o Evangelho da Prosperidade tornou-se a força dominante nos ciclos pentecostais e carismáticos modernos. Da mesma forma que o caráter pessoal de Charles Parham lança uma sombra de suspeita sobre os primórdios do movimento pentecostal, a incorporação dos princípios do novo pensamento de Kenyon revela as verdadeiras origens do movimento Palavra da Fé e do Evangelho da Prosperidade. Para Parham, que esperava falar em autênticas línguas estrangeiras, a sua experiência inicial foi uma falsificação. Para Kenyon, que entregou a seus sermões à filosofia metafísica, sua consequente teologia era cultual. Os professores da Palavra da Fé que seguem os passos de Kenyon devem sua ancestralidade a homens como Phineas B. Quimby, ou seja, a sua teologia pertence à mesma família da ciência cristã, da teosofia, do mesmerismo, da ciência da mente, da nova igreja do Senhor Deus Salvador Jesus Cristo e do novo pensamento metafísico. O Evangelho da Prosperidade é resultante de uma combinação híbrida do dualismo neogótico com o misticismo da nova era e com o materialismo censurável. É uma heresia destruidora que reivindica a saúde e a riqueza enquanto deixa suas vítimas moralmente carentes e espiritualmente falidas. Por que o foco nas contribuições de Charles Parham e Kenyon? A resposta é simples. Esses dois homens são responsáveis pelos fundamentos teológicos sobre os quais todo sistema carismático é construído. Eles representam suas raízes históricas. Como fundador e arquiteto teológico do pentecostalismo, Parham articulou os princípios e interpretou as experiências que desencadearam o movimento carismático moderno. Assim, seus erros e fracassos põem em questão a base sobre a qual todo o sistema é construído. Como avô do movimento da Palavra da Fé, Kenyon forneceu posteriormente aos pregadores da prosperidade uma receita de veneno doutrinal.
Sua conexão com os cultos metafísicos explicam a atraente perversão inerente às atuais mensagens populares dos televangelistas. Um novo despertar? Apesar de suas origens duvidosas, o movimento carismático moderno tornou-se sólido rapidamente. Seu crescimento sem precedentes fez com que alguns observadores o considerassem uma nova reforma. Nas palavras de um estudioso, o cristianismo está passando por uma reforma que revelará-se ainda mais fundamental e mais radical do que aquela que abalou a Europa do século XVI. A presente reforma está abalando as bases de uma maneira muito mais acentuada do que a sua antecessora, e seus resultados serão mais abrangentes e radicais. Outro autor igualmente exclama: estamos agora no meio de uma das mudanças mais dramáticas no cristianismo desde a Reforma. O cristianismo está mudando e criando uma alteração sísmica que está modificando a face de todo o movimento cristão. Outros têm rotulado mais modestamente o movimento carismático moderno como um novo grande despertar. Como Vinson Sina explica, alguns historiadores falam do reavivamento da Rua Azusa de 1906 e até 1909 como o quarto grande despertar. Mais de 1 trilhão de congregações pentecostais foram criadas em todo o mundo como resultado desse reavivamento histórico. O movimento pentecostal também originou um movimento de renovação carismática, que começou em 1960 e estendeu a renovação do Espírito Santo às principais igrejas, tanto protestantes quanto católicas, em todas as partes do mundo. Não é incomum aos carismáticos fazer conexões entre o seu movimento e o grande despertar do século XVIII. Em parte, isso é devido à popularidade do avivamento da Nova Inglaterra, que ocorreu no final da década de 1730 e início da de 1740, sob a liderança de notáveis pregadores e teólogos, como George Whitefield e Jonathan Edwards. Mas paralelismos também são feitos com as explosões emocionais que às vezes caracterizavam as reuniões de avivamento do século XVIII. Durante o Grande Despertar, as pessoas choravam arrependidas por seus pecados. Algumas gritavam de alegria por terem sido perdoadas e outras estavam tão sobrecarregadas que desmaiavam. Em alguns casos, as explosões foram ainda mais extremas. Como Douglas Jacobsen explica, durante o Grande Despertar que teve lugar na América colonial, as pessoas às vezes tremiam com convulsões, emitiam grunhidos animalescos e gritavam ou caíam em transe. Esses tipos de manifestações físicas de luta espiritual e libertação não foram inventados pelos pentecostais. Manifestações físicas são parte da longa história do avivamento. É compreensível que muitos dos puritanos da Nova Inglaterra eram céticos em relação ao avivamento por causa do emocionalismo que parecia acompanhá-lo. Entre eles estava um pastor de Boston, Charles Chauncey, que se queixou de que a religião nos últimos tempos tem sido mais uma agitação de paixões do que uma mudança na disposição da mente. Em seu sermão de 1748, descrevendo o entusiasmo e advertindo contra isso, Chauncey protestou contra o Grande Despertar, argumentando que o avivamento tinha trocado a verdadeira espiritualidade pelo sensacionalismo desenfreado. O seu mais recente livro, Reflexões Práticas sobre o Estado da Região da Nova Inglaterra, repetiu os mesmos temas, condenando o que ele considerava ser o excesso religioso que ocorria em reuniões de avivamento. Jonathan Edwards, um ávido defensor do Grande Despertar, estava bem ciente das preocupações levantadas por Charles Chauncey e por outros puritanos da antiga geração. Em julho de 1741, quando Edwards pregou o seu mais famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, a resposta do público foi tão intensa que ele não conseguiu sequer terminar sua mensagem. Como George Marsden relata, o tumulto tornou-se muito grande à medida que a plateia era tomada por gritos, gemidos e clamores. Poucos dias antes, Edwards pregara em um culto em Sheffield, Connecticut. A resposta foi igualmente emotiva. Um visitante que chegou depois do sermão disse que a 400 metros de distância ele podia ouvir uivos e gritos e gemidos como de mulheres com dores de parto, como de pessoas atormentadas com o estado de suas almas. Algumas desmaiaram ou estavam em transe, outras foram tomadas por extraordinária agitação corporal. Edwards e outras pessoas oraram com muitos aflitos, e levou alguns a diferentes graus de paz e alegria, alguns ao êxtase, todos exaltando o Senhor Jesus Cristo, e exortou as outras pessoas a virem para o Redentor.
Ao defender o grande despertar de seus críticos, Edwards reconheceu que precisava resolver suas preocupações sobre esses tipos de explosões emocionais. Ele fez isso no final do verão de 1741, lidando diretamente com o assunto na mensagem de uma cerimônia de formatura que ele proferiu na universidade onde estudou, Yale. Em sua mensagem, que mais tarde foi publicada como As Marcas Instintivas de uma Obra do Espírito de Deus, Edwards explicou que a legitimidade de um avivamento não pode ser determinada com base em respostas emocionais. Edwards alegou com sua habitual e compreensível lógica que os fenômenos físicos intensos, como lágrimas, tremores, gemidos, fortes lamentos, agonia corporal ou a falta de força física, não provam nada, de uma forma ou de outra, acerca da legitimidade de um avivamento. Ele não achava que um tempo de dons extraordinários do Espírito Santo tinha chegado, então negou que os sinais de êxtase eram a melhor evidência de um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, insistiu, nem eram as avaladoras explosões emocionais evidências contra a presença do Espírito Santo. As reais provas ou sinais distintivos de uma verdadeira obra do Espírito Santo não tinham nada a ver com tais efeitos dramáticos ou falta dos mesmos. Em vez disso, essas provas eram encontradas nas vidas transformadas daqueles que estavam vivendo de acordo com os ensinamentos do Evangelho e manifestavam os traços e as virtudes dos verdadeiros cristãos. Ao encontrar suas marcas distintivas na primeira carta de João, Edwards afirmou que a verdadeira obra do Espírito Santo só pode ser medida com base em critérios bíblicos. Experiências emocionais podem ser poderosas, mas não são a prova de que Deus está verdadeiramente agindo. Afinal, Edwards reconheceu que muitas vezes o entusiasmo se espalha mesmo quando evangelistas proclamam uma falsa doutrina, e Satanás poderia simular verdadeiros despertamentos. Assim como Edwards expôs os sinais genuínos da obra do Espírito Santo, ele também definiu os sinais negativos, ou falsos positivos. O pregador pôs as explosões emocionais e as reações físicas em resposta à pregação nessa categoria não determinante. Por si só, tais fenômenos simplesmente não comprovam a legitimidade de um avivamento. Como então pode-se discernir um verdadeiro avivamento de um falso? Ou, mais diretamente, o que diferencia uma verdadeira obra do Espírito de uma falsificação? A resposta, segundo a afirmação de Edwards, é encontrada examinando os Espíritos. Tomando emprestada essa frase de 1 João 4.1, o teólogo puritano extraiu 5 princípios a partir do 4º capítulo da primeira carta de João, e assim desenvolveu uma tabela para uma avaliação distintamente bíblica que pode ser aplicada a qualquer suposta obra de Deus. Assim, Edwards avaliou as experiências de sua época através das lentes das Escrituras, utilizando princípios bíblicos para sustentar a maior controvérsia religiosa naquele momento. Por essa razão, a sua abordagem oferece um modelo útil para nós considerarmos. Como R.C. Sproul e Art Parrish explicam, quando sinais de avivamento aparecem no cenário da história, uma das primeiras perguntas que é levantada é a da autenticidade. O avivamento é verdadeiro ou é mera explosão de emoção superficial? Encontramos um entusiasmo vazio apoiado em um conteúdo nulo? Ou este mesmo entusiasmo sinaliza uma grande obra de Deus? Em todo avivamento registrado na história da igreja, os sinais que o seguem são mistos. O ouro está sempre misturado com impurezas. Todo avivamento tem suas falsificações. Distorções tendem a levantar dúvidas sobre o que é verdadeiro. Esse problema certamente esteve presente no grande despertar do século XVIII, na Nova Inglaterra, em que Jonathan Edwards foi uma figura-chave. Suas marcas distintivas proporcionam uma análise cuidadosa daquele avivamento, observando sua essência, bem como seus excessos. Mas o estudo do assunto, feito pelo teólogo puritano, tem mais relevância do que a sua aplicação para aquele singular despertar. Ele forneceu um mapa a ser seguido por todos estes períodos de avivamento e por isso é de valor permanente para nós no momento atual. Na época de Jonathan Edwards, os cristãos norte-americanos estavam tentando determinar se o grande despertar foi uma verdadeira obra do Espírito Santo. Edwards respondeu examinando as Escrituras a fim de fazer tal avaliação. Ele explicou o seu objetivo assim: na época apostólica houve o maior derramamento do Espírito de Deus que já aconteceu. Mas, enquanto as influências do verdadeiro Espírito abundavam, as falsificações também não faltavam. O diabo era profuso em imitar tanto as influências extraordinárias do Espírito de Deus,
como as comuns. Deste modo, tornou-se necessária a Igreja de Cristo a criação de certas regras, pelas quais ela pudesse prosseguir com segurança no julgamento do verdadeiro e do falso. A concessão de tais regras está no delineamento simples de 1 João 4, onde esse assunto é tratado de forma mais expressiva e completa do que em qualquer outro lugar na Bíblia. Neste momento extraordinário, quando se fala sobre a obra do Espírito, devemos aplicar cuidadosamente esses princípios. Da mesma forma, muitos cristãos hoje me perguntam se o moderno movimento carismático representa uma verdadeira obra do Espírito Santo. Como vimos neste capítulo, as raízes históricas do movimento deixam muito a desejar. Mas e quanto aos seus frutos? Jonathan Edwards foi a palavra de Deus para fazer sua avaliação. Uma vez que as escrituras inspiradas pelo Espírito são atemporais, podemos usar essas mesmas verdades bíblicas para avaliar o movimento carismático moderno. Nos seguintes capítulos, vamos considerar o quíntuplo teste de Edwards, proveniente de 1 João 4, permitindo que os princípios da palavra de Deus nos ajudem a responder a pergunta: será que o movimento carismático moderno representa uma verdadeira obra do Espírito Santo? Bem, irmãos, então vamos encerrar por aqui mais essa parte do audiobook. Já encerramos então o capítulo 2. No próximo audiobook iniciaremos o capítulo 3, se Deus quiser, examinando os espíritos, primeira parte. Minha voz pode ter ficado um pouquinho ruim em alguns momentos por causa de um problema de garganta que eu estou tendo. Então, peço desculpas aos irmãos se em algum momento ficou um pouquinho difícil de entender. Espero que não. E espero que estejam gostando desta série. Então, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, retornaremos continuando essa leitura agora a partir do capítulo 3. É isso. Graça e paz. Que Deus os abençoe. Até logo.